para a gente não perder o foco um pouco daquela reunião, do vídeo que a gente viu, ali a gente percebe, entre muitos militares ali se entregam, digamos assim, mas ninguém se entregou tanto quanto o Heleno, naquele momento que ele fala que está infiltrando agentes da BIM nas campanhas. E eu diria que quase que silenciosamente o Braga Neto, primeiro pela posição, né, que ele já ocupa a posição como se ele já fosse o vice-presidente, e segundo porque ele participa ali da mentira, explicitamente da mentira contada pelo Bolsonaro para quem está naquela reunião, de que a reunião não está sendo gravada, né? Ele e o Bolsonaro são muito enfáticos em dizer que não está sendo gravado, na verdade, tudo estava sendo gravado naquele momento. Você acha que as figuras centrais para a gente entender esse golpe dentro dos militares são o Heleno e o Braga Neto? Eu acho que o Heleno e o Braga Neto são essenciais aí dentro dessa construção, né, do golpe. E dentro do alto escalão, né, eu acho que, sobretudo, o Heleno e o Braga Neto. Você também tem outras figuras que tiveram participações muito importantes, né, o próprio... Nossa, me fugiu agora o nome dele. Eduardo Ramos, né, enfim. Você tem processos, né, no alto escalão maiores do que isso. Mas para esse momento do 8 de janeiro, eu acho que os dois são centrais. O Heleno, eu queria colocar isso aqui, ele tem um histórico que diz quem ele é, né? O Heleno, ele é do grupo radical, né, da ditadura militar. Ele era do gabinete do Silvio Frota, que foi comandante do Exército lá em 77, e que era contra a abertura, né, o setor aí da abertura militar. E que tem, desde essa época, né, o Silvio Frota, ele tem um livro que é Ideais Traídos, onde ele dizia, né, que esse processo de abertura militar, ele era a traição, né, dos ideais revolucionários de 64, do golpe militar, e que ele era absolutamente contra, ele era da linha dura, né, e ele ia dar um golpe, né, um golpe interno. Olha como a gente está falando, por isso que eu estou dizendo que a história das Forças Armadas é essa história, né, de disputas internas. Ele ia dar um golpe e, na época, o Geisel antecipa esse movimento e destitui ele, dá um contragolpe, né? Vamos falar assim, um golpe defensivo, né? Como é chamado, para que não tenha essa assunção dessa questão. No mesmo dia que ele é exonerado, né, ministro da Guerra, o Heleno era adido dentro, era o primeiro lá assessor especial dele, e ele é exonerado no mesmo dia, né, o general Augusto Heleno. E essa turma é a turma que vai ter da linha dura, e que eu acho que, nesse sentido, é a turma vitoriosa com o Bolsonaro, e o Bolsonaro também era da linha dura, né? Então, assim, eu acho que é muito importante fazer essa conexão, porque é um grupo de derrotados que conseguiu se tornar vitorioso dentro do que é a especificidade desse tempo presente. Eu sinto, às vezes, que a gente fica buscando paradigma de 64. Um golpe é aquilo, um governo militar só pode ser governo militar se ele for ditatorial ou se ele tiver aquelas construções. Né? Evidentemente, o governo militar ele tem alianças com civis, né? Ele vai ter, enfim, uma série de coisas, mas a gente, eu acho, que fica com esse modelo. Então, é importante dizer que, para esse grupo que foi derrotado lá atrás e que manteve essas ideias e que desde lá já dizia do marxismo cultural, que agora é o debate dessa turma, né, que os comunistas, os subversivos agora estão infiltrados nas universidades, nas escolas, né, na cultura, e a gente tem que fazer esse combate, o alinhamento com os Estados Unidos, o alinhamento com o neoliberalismo, tudo isso vem dessa linha dura e que foram formas de manutenção desse processo. E o Heleno, ele é desse setor... Júlia, desculpa te interromper, mas a gente vai ver traços dessa linha dura presentes, por exemplo, eles se afastam, digamos, do governo federal, mas continuam presentes nas polícias. E se a gente pegar parte da linha dura, vai comandar a polícia de São Paulo nos anos 90, que é o período de maior morticínio da polícia, quando a polícia comete o maior número de assassinatos nas periferias nos anos 90. Você tem o crescimento da taxa de homicídios provocada por policiais sob o comando de gente ligada a esse grupo militar que você está falando.
Pois é, o aparato militar do final da ditadura, ele foi colocado para o controle da periferia. Por isso que, assim, ele não foi desmontado completamente, boa parte dele foi utilizado, né, para fazer esse extermínio e esse genocídio particular aí da população negra no Brasil. Né? E ele serve à manutenção desse status quo. E por isso que é importante a gente compreender isso como permanências e compreender que os momentos são diferentes. E as formas de construção do poder, se a gente pegar a própria extrema-direita, pode ser que se avance para um golpe clássico, enfim, não dá para saber. Inclusive porque os elementos que compõem, né, as disputas políticas são múltiplos, que vão da economia aos atores institucionais, né, e de outros agrupamentos para um processo de alinhamento. Então, eu acho que mas o Augusto Heleno ele é importante porque eu acho que ele dá esse sentido do tamanho desse retrocesso histórico e desse revanchismo, de certa forma. O Braga Neto, ele é a nova, né? Eu acho que ele é representante do novo processo intervencionista dos militares. Ele foi, se você pegar assim, a crise, quando ele vira ministro da Casa Civil, é exatamente no momento que está tendo o problema lá com o Flávio Bolsonaro. Né? E ele é o cara que vai ajeitar. Ele é o cara que fez a intervenção federal militar na segurança pública do Rio de Janeiro em 2018, onde, inclusive, né, teve a execução da Marielle Franco e todo aquele processo de estado de exceção no Rio de Janeiro, junto com uma garantia da lei e da ordem naquele momento. Ele é o cara que vai resolver os problemas durante um tempo na Casa Civil, depois no Ministério da Defesa, e é quem vai assumir, né, o vice do Bolsonaro. Nesse sentido, eles são as duas representações do novo e do velho, digamos assim, intervencionismo, mas que se renovou dentro de um novo projeto político. E o Bolsonaro, como sendo um militar que esteve sempre ligado a setores militares, que fez, inclusive, campanha nos quartéis, campanha nas Forças Armadas durante, né, a sua trajetória inteira dentro da sua carreira, né, e que é um militar, um elo aí importante nesse sentido, inclusive, entre essas duas construções, né? E alguém que teve uma carreira mais dentro da política, mas sempre a serviço dessas patentes, desse projeto, e um projeto e setores que se beneficiaram muito. Né? Então, eu acho que você escolheu dois exemplos muito bons, porque talvez eles representem, inclusive, essa dinâmica. E só para fechar uma coisa, no relatório, né, da Polícia Federal, que vai dizer, né, do envolvimento das Forças Armadas, que envolvem mais de 15, acho que são 16 ou 18 militares, né, no núcleo central dessa operação do golpe, onde o Mauro Cid, ele é, né, como auxiliar de ordem direta do Bolsonaro, alguém muito importante, né, dentro dessa construção de fazer os elos dentro das cadeias de comando. Ele vai dizer que é isso, né? Os militares, eles têm tanto a tentativa de intervenção dos militares da ativa, né, de agitar o golpe dentro das próprias Forças Armadas, né, de conseguir construir essa unidade, a interlocução do golpe em si e também a sua estratégia dentro da desinformação. O relatório da Polícia Federal, ele dá indícios muito importantes da participação dos militares de uma forma estruturante, assim, eles eram protagonistas do processo do golpe. Então, assim, isso é muito importante de dizer, né? Tá dentro do núcleo militar, e aí a BIM paralela, né, e todo o processo do aparelhamento desse setor demonstra, né, como essa estratégia de radicalização num golpe estava alicerçada, sobretudo, né, nos setores militares. E aí eu acho que sim, faltou alguma unidade interna, e acho que essa unidade não é por apego à democracia, porque tem um setor muito legalista no Exército, porque esse setor fez parte do governo Bolsonaro, fez parte desse governo militar, se beneficiou muito com tudo isso. Eu acho que tem a ver com os riscos, né? Com os riscos do que é uma operação de radicalização. Riscos, inclusive, que a gente está vendo agora, né, o que é esse processo de responsabilização, porque qualquer golpe, ele é um ensaio até se concretizar, né? Ele é uma tentativa, ele impõe riscos. Né? Então, a medição desses riscos e os custos-benefícios dos setores que vão sair vitoriosos e dos setores que vão sair perdedores é uma determinante. São vários golpes tentados até a consolidação de um deles. Né? Eu acho que isso também é importante para a gente pensar essa dinâmica. E pensar que tem gente querendo, seguramente tem gente tentando, pensando num próximo golpe, né? Então precisa derrotar esse totalmente, porque os golpes fracassados em sequência, uma hora eles dão certo, né? A década de 50 e 60 está aí para
não deixar a gente mentir, né? Ou seja, você teve uma série de tentativas contra o Getúlio, o Juscelino, o Jango, de certo modo, a tentativa do Jânio de dar um golpe também fracassa, mas é parcialmente bem sucedida, porque ela impede o Jango de assumir como presidente, né? Tem que ter o plebiscito, e tendo o plebiscito, enfim. A história mostra que precisa cortar bem essas ambições golpistas, né?